Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com uma pessoa muito especial e que Fala Pública tem o prazer de receber nesse episódio. Um cara que tem N facetas e, principalmente, é uma pessoa muito querida na comunidade surda. Estou aqui hoje com o nosso Rodrigo Multimídias. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Fala Pública Podcast. É um prazer ter você aqui. A gente já se conhece, né? E sabe do trabalho, da importância que você tem na comunidade surda. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que começou essa sua história. Você é filho de surdos, né? E como é que você chegou a esse trabalho de tão grande que você é para ser reconhecido como Rodrigo Multimídias? Fala para a gente, como é que você começou? Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Fala Pública, todos vocês. Qual que é o sinal do Fala Pública? Ainda não tem. Ainda não tem? Não tem. Você pode criar agora. Fala Pública. Pode ser. É um prazer enorme estar aqui, Flavinha, e conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? É um assunto que muita gente quer saber, mas em vias diferentes, distintas, muita gente pouco sabe, desconhece sobre a vida da comunidade dos surdos. Então, eu quero agradecer a oportunidade e para estar dando essa entrevista para vocês aqui. Bom, eu sou filho de pais surdos. Meu pai é de nascença, minha mãe ficou surda com 2 anos, né? Naquela época, a meningite era muito normal. Qualquer pessoa que tivesse essa doença da meningite tivesse a surdez através de penicilina. Minha mãe foi através de penicilina, antibiótico fortíssimo, que causou surdez nela com 2 anos. Minha avó ficou surda, amamentando a minha mãe, e minha mãe, em sequência, também ficou surda. Então, meu pai de nascença, minha mãe com 2 anos, minha avó com 27 anos, e a irmã do meu pai, a caçula, também é surda de nascença. Então, eu tenho um convívio, né? Desde quando eu nasci, com 4 surdos dentro de casa, e através disso, através da Associação dos Surdos, na comunidade, enfim, eu fui crescendo dentro desse universo e aprendendo a falar com eles na prática, né? Então, não tinha Libras antigamente? Não tinha, não existia nem um intérprete de Libras. Isso aqui é importante. Não existia nem um intérprete de Libras. E foi na prática mesmo. Então, meu pai, que tinha dificuldade de ir ao banco, me levava e eu fazia a interlocução entre o gerente do banco e meu pai. Meu pai vendia um carro ou comprava um carro, eu tinha que fazer essa interlocução. Meu pai ia na farmácia, minha mãe ia no hospital, eu tinha que fazer a interlocução entre o médico e minha mãe. Praticamente sua primeira língua foi Libras. Libras, né? Então, depois que você aprendeu português. Exatamente. E o português foi mais com os familiares juntos, com os meus tios, com a minha avó. Então, você vai crescendo e também aí com a escola e tudo mais. Mas, realmente, Libras, desde criança, desde neném, os sinais foi muito latente na minha vida, foram muito evidentes. E até histórias de como é que sua mãe, naquela época, nasci em 1976, como é que sua mãe te amamentava, como é que era isso? Então, minha mãe amarrava uma fralda, né? Uma fralda no meu braço, quando eu bebê, quando eu movimentava, minha mãe sabia que eu estava acordado para amamentar. Então, são algumas histórias na vida de CODA, né? Porque o CODA é uma nomenclatura hoje dos filhos de surdos. Então, CODA são filhos ouvintes, como eu, que são filhos de pais surdos. Então, nós temos aí uma quantidade de CODAs no Brasil, assim, inclusive tem o CODAS Brasil, tem uma associação que todo ano se encontram para falar sobre as experiências do CODA, de como a vida de um filho de surdo, muito cedo, você amadurece. Porque cresce muito rápido. Porque imagina, você com 7, 8 anos fazer interlocução de um gerente de banco com seu pai. Então você acaba entendendo mais ou menos como é que funciona as coisas de um banco muito cedo. Que é atípico de qualquer jovem, de qualquer criança, né? Então isso a gente foi amadurecendo muito cedo. Então tem diversas experiências, histórias de cada CODA que conta, pais surdos que realmente viam nos seus próprios filhos uma independência na comunicação, porque você imagina,
até hoje, nos dias de hoje, no século XXI, a comunicação para os surdos, em todos os setores, eu digo todos mesmos, seja privado ou público, é muito difícil ter essa comunicação com os surdos. Então, os filhos dos surdos eram vistos para alguns surdos como uma coisa assim. Aí tem histórias, sabe? São histórias que para uma outra entrevista a gente falar. Mas, enfim, sou filho de pais surdos. Como é que eu cheguei ao nome Rodrigo Multimídia? Na verdade, eu sou comunicador, né? Rádio, TV, então eu já passei por muitos trabalhos com relação à mídia. Numa certa ocasião, eu fui fazer um teste. Esse teste estava a Marlene Matos, em 2006, 2007. E eu fui fazer esse teste e ela viu meu currículo. Então, eu transitava na rádio, eu transitava na TV, eu transitava em eventos, ou seja, como animador, como apresentador e tudo. Então, eu reunia todas essas ferramentas como comunicador. E naquela época era falado muito sobre showman. Então, quando você ia no evento, eu ia no evento animar para uma empresa e tal, e aí eu fazia imitações, eu fazia a animação, enfim, um monte de coisas que eram ferramentas minhas de comunicação. E aí a Marlene Matos, nessa época, olhou meu currículo e falou: então você não é um showman. Ela já tinha uma visão muito futurística, né? Então ela falou assim: você é multimídia, cara. Você está atuando em todas as áreas. Você atua no rádio, você atua aqui, né, atua tudo. E não era tão forte a internet. A internet nem sonhava ter essa força toda. Uhum. E aí pegou, eu falei: pô, gostei do nome. Aí Rodrigo Multimídia. Aí continua sendo Rodrigo Multimídia. E a comunicação inclusiva foi uma ferramenta que eu adotei, mesmo sendo filho de surdos, tendo muitos amigos da comunidade surda, eu adotei na rede social do Covid para cá. Então, como eu trabalhava com o público, como eu trabalhava com as empresas, como eu animava, fazia os eventos, com aglomeração com o público, o Covid veio para você essa situação, né? Veio para você reinventar o que você poderia fazer. Então, estava na veia comunicação, está na veia Libras, está na veia comunicação inclusiva. Eu falei: poxa, então eu vou fazer um jornalzinho chamado Libras News. Nossa, que legal. E aí, através do Libras News, eu penso todas as notícias mais importantes do dia são comunicadas para eles através de um jornalzinho que hoje tem na rede social, tem no Instagram, que se chama Libras News. E esse Libras News foi pegando fogo a partir da situação de que ela foi compartilhada com outros surdos, todo mundo: olha, tem um cara que faz jornal contando as principais notícias do dia. E diga-se de passagem, Rodrigo, sem te interromper, já te interrompendo, sim, é uma pegada muito importante para a comunidade surda, porque você fala a língua do surdo, porque nem sempre a linguagem jornalística ela é compreendida pelo surdo, né? A gente sabe que a gente tem surdos analfabetos que não sabem ler e escrever, mas sabem Libras. Então, quando você leva a notícia em Libras, você traduz para o mundo deles, né, o que está acontecendo. E eu acho que você fez um caminho, né, uma situação inovadora. Porque, se eu não me engano, nunca existiu um jornal em Libras para surdos. O que você tem dentro de você é uma ferramenta muito importante, porque você tem hoje jornais que têm intérpretes, mas você não tem jornalistas que falem Libras. E você tem essa pegada, né? Você traduz a notícia, fala em Libras e explica da expressão facial, o que é mais importante. Exatamente. Eu não me considero um intérprete de Libras. Eu me considero um comunicador inclusivo. Eu sei Libras através da minha criação, dos meus pais, dos meus avós, da minha tia. Então, eu me considero uma pessoa que basicamente fala Libras e é entendível por toda a comunidade surda. Importante. Obviamente, a intelectualidade dos intérpretes de Libras, dos professores em letras, aquela coisa, tem alguma rejeição com relação a isso. Mas, para te falar a verdade, eu não me importo muito com isso. Eu acho que, através de uma atitude, né, eu me considero um ser humano que busca cada vez mais evoluir.
E através dessa ideia de ter colocado um jornalzinho, eu sei que eu estou incluindo. E muita gente espera as notícias. Para você ter uma ideia, começou com um ano de 2020, eu comecei através de uma pergunta no WhatsApp, de uma informação, e aí começou outras pessoas, outros surdos também me perguntarem no WhatsApp sobre informações que estavam acontecendo naquela época. Eu falei, cara, se eu parar para fazer um vídeo para para parar um vídeo para o outro, eu vou ficar o dia todo assim. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu falei, não, então eu vou fazer um vídeo colocando todas as notícias importantes do dia e vou repassar. E aí me deu a ideia, eu falei, cara, poxa, dá para fazer um Libras News. E aí virou um hobby para mim, um hobby que eu tinha na época de 2020, eu tinha 4 mil seguidores, e hoje eu alcanço o número de 37 mil. Orgânico. Isso é importante a gente falar. Totalmente orgânico. E aí é o seguinte, é um falando pro outro. E o nível estatístico que eu tenho no Instagram, morando no Rio de Janeiro, ele é pulverizado. Então, por exemplo, eu tenho, dos 37 mil seguidores que eu tenho no Instagram, eu tenho 12% Rio de Janeiro. O resto é pulverizado o Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, todos os surdos que sabem que existem o Libras News, eles esperam à noite eu postar o Libras News. Então isso veio tomando grandes proporções e isso exige o quê? Exige uma responsabilidade maior. Eu não vivo disso. Eu coloquei isso como hobby. Isso dá trabalho. Você tem que roteirizar, você tem que editar, produzir. Você sabe, um podcast desse não é fácil. Vou montar um podcast. Você tem que ter iluminação, você tem que ter roteirista, estúdio. Então, como é diariamente, me exige muita concentração e dedicação. E assim, muitos, de tão carente que é em relação à comunicação da comunidade surda, quando eu entro de férias, quando é que você volta? Não, volta logo, volta isso, volta aqui, vai não sei o quê. Eu falei, calma, eu vou voltar e tudo. Então, diante disso, do Libras News, eu passei e tive uma ideia através de um convite que eu recebi da Rádio Web Total, de ser comentarista de jogos esportivos. Eu também tenho essa ferramenta como narrador, como repórter e como comentarista, e me tornei um comentarista da Rádio Web Total para os jogos do Campeonato Brasileiro. Quando eu recebi esse convite, eu imediatamente, lembrando do Libras News, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu entro para ser comentarista no jogo ocorrendo, mas na hora das entrevistas e na coletiva de imprensa, eu quero colocar o Libras Esportes. Nossa. E aí me tornei também o primeiro repórter do Brasil, talvez da América, eu não sei, eu estou pesquisando para saber se existe, mas, por enquanto, o primeiro repórter que fala em Libras em simultâneo, ou seja, eu incluo não surdos, mas eu incluo todos nós. Então, e é difícil, né? Você sabe que é difícil. Sim. Você tem uma coordenação de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, em Libras. É muito complicado. Mas eu fiz propositalmente para chamar a atenção da pessoa que está vendo na televisão, da pessoa que está vendo, telespectador, chamar atenção para um público que também que não é incluso. Isso. É um público que não é. Mas Rodrigo é incluso porque tem closed caption, tem legenda. 90% dos surdos não acompanham pela velocidade que outros são analfabetos. Atenção também, é importante dizer, como você já havia falado, mas é bom sempre lembrar, que existem várias categorias da surdez, do surdo. Então, tem o surdo que é analfabeto, que é o caso do meu pai, que nem a língua portuguesa, se você escrever, ele não, é só através dos sinais. Esse tem muitos surdos que são assim. Muitos. Minha mãe já já tem um nível de estudo maior que o do meu pai, já é um pouquinho mais oralizada. Ela lê leitura labial, você falando devagar. Tem os outros surdos que são extremamente oralizados, que a língua de sinais para ele são momentâneas, mas ele faz questão de falar, que é mais oralizado, que tiveram oportunidades de acesso de escolas que puderam proporcionar esse momento de oralizar. Exatamente. Então, você tem várias categorias, e todas as categorias devem ser respeitadas. Então, a linguagem universal e a brasileira, que é a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, ela veio para se comunicar com os surdos. Então, quando os surdos tem alguém falando para ele
entrevistando um técnico de futebol, que é do time de futebol dele, o técnico do Flamengo, o técnico do Botafogo, o técnico do Vasco, o técnico do Fluminense, daquela partida de futebol que está acontecendo do Palmeiras e tal. Então, isso foi uma novidade dentro da imprensa esportiva ninguém nunca que todo mundo se surpreendeu. Todo mundo olhou e falou: quem é esse cara? Esse cara simplesmente pegou um tripé sozinho, não tem um filmmaker, até porque um filmmaker ajuda bastante nessa questão, você fala com as duas mãos, e eu não tinha microfone adaptado, e até hoje não tem, quer dizer, é um pouco... Eu não posso falar de descaso, eu não posso falar de maldade, porque o que eu posso dizer é que o desconhecimento, a ignorância e o desconhecimento levam ao desrespeito todos os dias. Então, o que acontece? Quando eu surgi, as pessoas ficaram meio assim: mas o que é isso? Quem é esse cara? Pô, será que a emissora ou alguém vai ter que me obrigar a fazer isso também, que ele faz? Porque ele fala em duas línguas simultaneamente. É o português e o Libras falando. E aí eu tive maravilhosas recepções de profissionais técnicos renomados, como o Tite, como o Filipão, e assim, com a maior sensibilidade de todos, né? Sem comparar técnico ou outro, mas o português Luiz Castro, do Botafogo, foi um cara com a alma sensitiva, foi um cara que, quando me viu na entrevista com ele, opa, vem aqui do meu lado. E foi aí que a minha visibilidade aumentou mais ainda, porque eu fui um repórter, e esse repórter, que é um repórter em Libra para Surdo, ele não pode ficar em rádio, porque rádio é áudio. Então eu tenho que estar, como repórter, em audiovisual o tempo inteiro, porque os surdos só podem ver através dos sinais, as Libras. E ele teve essa sensibilidade, me chamou para ficar ao lado dele. Olha, que legal. E isso foi, quando ele foi técnico do Botafogo, ele fazia questão de me chamar sempre para ficar ao lado dele. Ou seja, as emissoras que transmitiam aquela coletiva, automaticamente teriam que me pegar também. E pasmo, né? Quando a gente vem falando de desconhecimento e tudo, eu estou há 2 anos nisso. Isso é recurso próprio, não tem patrocínio, não tem apoio, é um investimento pessoal meu em busca de uma causa que era para despertar emissoras de TV, empresas, órgãos públicos e tudo, que tem que existir um intérprete de Libras, seja lá o nome qual for. No esporte, na política, em todos os lugares. Porque nós temos, Flavinha, segundo a estatística do IBGE, 10 milhões de surdos no Brasil. 10 milhões de surdos representam uma população de Portugal inteira de surdos. Isso numa estatística de IBGE antiga, né? Porque nem atualizada a gente não está atualizada. Então, os surdos representam a metade dos deficientes, generalizando os deficientes no Brasil. Hoje, o número é de 18 milhões de deficientes no Brasil, os surdos são 10 milhões, então é mais do que a metade. E aí você não vê nenhuma... Óbvio que existem algumas empresas que estão engajadas, empenhadas em incluir e oferecer acessibilidade para os surdos, mas a gente vê que a maioria ou desconhece ou fazem vista grossa. No meu caso, eu estou há 2 anos na imprensa esportiva. Até hoje, os responsáveis pela área de comunicação da imprensa, da coletiva, da reportagem, tudo, não me oferecem um headset. Então, através disso, eu falava com o microfone na mão e com uma mão. Como é que é isso? Mas eu insistia para poder exatamente conquistar o espaço e também, talvez, sensibilizar as pessoas que estavam ali. Mas não sensibiliza não sei se é pela falta de coragem, de atitude, não sei. Eu não quero considerar isso. Mas aí eu mesmo peguei o meu microfone, headset, aí eu peço o cara lá, instala para mim, por favor, e tudo, para eu fazer entrevista e tal. Eu mesmo comecei a fazer esse tipo de ação. Então, resumindo, falando sobre o Libras News e o Libras Esportes hoje. São 2 canais que vou voltar agora, novamente, depois das férias do Libras News, e o Libras Esportes, quando o Campeonato Brasileiro começar novamente. Importante, se você está nos assistindo aqui, quem tiver essa sensibilidade, quem tem empresa, porque é um mundo, Flavinha.
As pessoas hoje no marketing, elas podem imaginar o seguinte: como é que eu vou pegar mais clientes? Como é que eu vou atrair mais clientes para o meu produto? Você tem uma comunidade surda Que consome, você tem vota, uma que paga imposto, que que trabalha. consome, que sabe, e se você der acessibilidade e visibilidade do seu produto para eles, então tem aí, tenho 2 canais que está aí em aberto. Ô, Rodrigo, eu acho que você entrou numa seara muito importante, né? A participação do poder público, a participação da iniciativa privada no apoio à acessibilidade. Porque a gente fala surdo, a pessoa acha que ele é um afastado da sociedade, né? Ele não consome, ele não vota, ele não participa, mas muito pelo contrário. Como você hoje tem esse canal Libras News e Esportes, eu acho que são pequenos passos que a gente está começando a dar no nosso mundo inclusivo, que merece muito mais atenção, merece muito mais luz, merece holofote. Por quê? Como você disse, Flávia, eu tenho irmã surda, cunhado surdo, e eu nunca vi ninguém, esses anos todos, traduzir uma partida de futebol. Quer dizer, como você disse, tem closed caption, Flávia. Tem closed caption para quem sabe ler. Não traduzem a partida de futebol com um surdo ali numa legenda. Hoje para fazer comentários. Para fazer comentários, exatamente. Hoje, com muito custo, alguns programas, você tem a janelinha do intérprete. Mas os demais não existem. E eu brigo até hoje. Eu falei, Ainda Estou Aqui, é um filme que está em voga, indicado para o Oscar, mas as salas brasileiras não têm intérprete para os surdos assistirem um filme. Teatro. Na cultura, as pessoas ainda não enxergaram que o surdo também é gente. E essa sua proposta, eu acho que a Suderj está aí, as grandes empresas de marketing de futebol podem enxergar não só uma ferramenta, mas uma inclusão, lei, é necessidade disso. Você quer ver uma coisa? Só falando do que você está falando aí, por exemplo, eu já mandei, tá? Já, inclusive, mandei para algumas essas empresas que hoje dominam o mercado, que é o jogo de aposta. Não tem uma bet que tem intérprete de Libras para orientar os surdos. O surdo também joga. Aposta. O surdo também aposta. Então, tem uma aí que gostou da ideia, aquela coisa toda, mas, enfim, eu não sei qual é o entendimento dessas pessoas com relação ao surdo, porque o surdo precisa dessa comunicação. Claro. Então, eu te coloquei aqui 2 canais, que é o Libras Esportes e o Libras News. Basicamente, são canais de informações. Um informações jornalísticas e outro de esporte, que é o de futebol. E aí eu resolvi entrevistar o Zico. Olha só para o torcedor surdo do Flamengo, que honra, o maior ídolo do Flamengo, sendo entrevistado em Libras, com um repórter, e fazendo com que o Zico também interagisse em Libras. Olha que legal. Cara, foi fantástico. Então, o que acontece? Você traz isso, modéstia à parte, falando, isso é inclusão e acessibilidade. Não adianta todo mundo, porque tem que ter inclusão, tem que ter acessibilidade, tem que ter para todos. Para todos. E os surdos, a comunidade surda, vivem à margem da comunicação. E é uma coisa que está tão latente hoje em dia, né? Trazendo isso. Poxa, se você fala, você tem que ter um sombra aqui. Se você fala na televisão, você tem que ter um sombra. Ou a tamanha tecnologia que nós temos hoje já era para as pessoas terem pensado nisso e estar colocando isso em prática. Sem dúvida. E você, Rodrigo, você falou muito bem, né? As empresas hoje, elas não miram o cliente, elas miram o produto. Sim. Mas se elas mirassem o cliente, por exemplo, que você acabou de colocar, são milhões de surdos no Brasil que consomem canais de esporte. Cara, você imagina Sport TV, ESPN, se tivesse pelo menos um repórter que pudesse falar em Libras e comentar aquele, porque você vê, os comentários dos comentaristas de jogos são fantásticos, aquelas rodas de... Sim, mesa redonda. Mesa redonda, exatamente. Mas ninguém pensa na inclusão. E é interessante o que você está falando, porque sequer no Rio de Janeiro, a gente tem lá no painel da Suderj, né? Sequer a gente tem uma informação. A gente não tem uma informação do que está acontecendo no jogo, o que está acontecendo lá. Suderj informa. Foram arrecadados não sei quantos mil reais, não sei quantos mil pagantes.
O surdo também está ali. Mas, cara, Flávia, você está falando num universo de pequenas pessoas. Não importa. São pessoas iguais a gente. Elas pagam impostos, elas trabalham. E o que é pior, entrando nessa seara agora, nessa vertente aqui, mercado de trabalho, Rodrigo. Eu sei, você sabe, da dificuldade que é a gente contratar uma pessoa surda. Existe a legislação que determina percentuais de funcionários X que você tem que contratar pessoas com deficiência. Todo mundo sabe, isso é realidade no Brasil, que ninguém quer contratar surdo. Por quê? Que dá trabalho, que não consegue conversar, tem dificuldade. O cara prefere contratar alguém que é cadeirante, a pessoa que é deficiente físico, o deficiente visual só para marketing, né? Telemarketing. Mas o surdo não. Ninguém contrata. Ninguém. Eu posso dizer para você que eu tenho vários currículos de deficientes que chegam através da minha irmã pedindo, pelo amor de Deus, limpeza. Eles querem fazer limpeza. Não pode. E aí, Rodrigo, como é que você atua nesse mercado de trabalho? Você tem uma história, eu queria que você contasse aqui para a gente, do menino do garçom. Sim. Conta para a gente como é que foi isso. Então, no que a gente estava falando, basicamente linka com isso que você me perguntou. Eu, nessa seara, nesse mundo que eu comecei a desenvolver, comunicação inclusiva, Libras News, Libras Esportes, eu comecei a entender o seguinte: não basta você apresentar para os empresários, para os investidores, para aquelas pessoas que duvidam da capacidade de um surdo, que ele pode produzir ou não, e de que ele pode consumir ou não. Aí eu falei, cara, tem que ser via não mais de sensibilizar ou de esclarecer, tem que ser via que vai alertar o cara, o empresário, outras pessoas, que isso vai ter retorno financeiro para ele. Então, obviamente, importa, né? No mundo capitalista, exatamente. É o dinheiro. Exatamente. Então, eu entendi isso de uma forma que quando eu sento agora com um empresário, com outra pessoa que não conhece esse mundo, eu digo para ele assim, olha... Primeiro que é lei. Exatamente. Lei contratar. Lei. E segundo, cara, você vai ter um profissional focado, um profissional que vai desempenhar um papel muito importante dentro da tua empresa. É mesmo? Mas como é que você faz isso? E isso eu tive um exemplo na qual você me perguntou agora. Um restaurante chamado Balbinos. Ele é bem famoso ali em Jacarepaguá, é um dos melhores de costela, de carne bovina, enfim. Eu sentado com ele, falei, olha, estou dizendo, ele falou, cara, gostei muito do Libras News, gostei muito do Libras Esportes, achei maravilhoso o teu trabalho e tudo. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Será que a gente pode colocar um surdo para trabalhar? Eu falei, claro que pode. Não, eu me interesso. Então, veio dele, através de uma conversa que a gente teve. Veio do empresário. Exatamente. Ele que te propôs a contratar um surdo. Porque ele estava vendo os meus canais e tal, e aí ele na cabeça dele. Exatamente. E aí você começa a estimular, né, essas pessoas. Aí eu falei, cara, tem sim. Não, então, por favor, veja para mim que eu quero fazer um teste. Olha, que legal. Cara, aí o que eu fiz? Aí eu falei... Perfil, primeiro de tudo. Aí eu falei, cara, sabe o que acontece? Não adianta você colocar no classificado as funções de que você quer uma pessoa para trabalhar, sendo que o surdo tem dificuldade também de entender as funções, se não for uma pessoa para explicar para ele através da comunicação. Então, é a mesma coisa de você chegar na China e você não saber nada de mandarim, você pegar o classificados e o surdo não saber português, mas tem uma vaga ali para ele e ele não sabia que papel ele pode desempenhar. Qual é a função? Qual é a função? Aí eu de novo, numa outra aventura, eu falei, eu vou fazer um classificado de orientação para os surdos. Aí eu criei o Libras Vagas. O que era o Libras Vagas? Simplesmente as empresas que eu tenho conhecimento de que contratam PCDs e tudo, eu falei, olha, você tem vaga para PCD? Tem. Você tem vaga para PCD? Tem. E aí, esse empresário, lá do Balbinos, ele falou, faz isso para garçom. Eu falei, então beleza. Aí eu criei o Libras Vagas, falando, ou seja, comunicando qual era a vaga, o que significava, o que tinha que fazer e tudo mais. Mas
é assim mesmo, passo a passo, em sinais, em libras, para que o surdo possa entender que aquilo tem a identidade com ele. Eu fiz um jovem de 18 anos que estava cansado de entregar currículo, morava em Cabo Frio, surdo, um jovem de 18 anos que estava ali que tá no auge, aquela vontade, queria trabalhar, queria ganhar dinheiro e tudo. Ele viu desesperadamente, ele mandou mensagem para mim, eu moro em Cabo Frio. Então eu falei, mas cara, você mora em Cabo Frio, é aqui em Jacarepaguá. Não, meu irmão mora no Meia, e aí a mãe dele, olha, não, ele tá desesperado. Então eu falei, então pede para ele vir. Veio para o Rio, apresentei ao Balbino, olha, esse aqui é o Bigode, Marcos Bigode, o apelido dele é Bigode, Marcos Bigode, tal. Ele falou, não, e aí, como é que a gente vai começar? Olha só, o meu papel era só de apresentar um surdo para uma vaga, para trabalhar e tudo. O que eu poderia fazer? Olha, já apresentei. Tchau, foi. Beleza, graças a Deus, agradeço a Deus, muito obrigado. Tô indo embora. Pronto. Cara, não dá, né? E a minha sensibilidade sabia que não ia dar, lógico. E aí eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu estava preocupado, porque ele estava com muita vontade, o empresário também estava com vontade de acertar. Você tinha que fazer essa interlocução. Tinha que fazer essa interlocução e a resistência das outras pessoas que trabalhavam. Os garçons. Resistência dos garçons do próprio restaurante. Isso, o gerente falou assim. Vou contratar um surdo. O gerente, mas como é que vai contratar um... Cara, vai dar muito trabalho. Como é que o surdo vai atender o cliente? Como é que o surdo vai... Não tem comunicação, como é que não sei o quê? Resistência dos próprios empregados, para você ver como é que a sociedade já repulsa desde o princípio. Não dá nem a oportunidade, não dá nem a chance da pessoa chegar para se apresentar. Exatamente. Mas não é nem por maldade, é por ignorância e desconhecimento. E aí eu vou falar o que aconteceu. Aí o Balbinos virou para ele e falou, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aqui comigo há pelo menos 5 anos aqui na empresa. Então, nós temos reuniões semanais. Eu falo a mesma coisa para vocês em algumas situações que eu não gosto e vocês repetem há 5 anos. Vocês também são surdos? Nossa. Aí o pessoal já começou logo. Parou. Aí o que aconteceu? Eu falei, Balbino, o que você precisa dele aqui? O que você queria que ele fizesse aqui? Ela falou, Rodrigo, olha só, ele como garçom, como eu falei aqui para a equipe, copo de chopp não pode estar vazio. Copo de chopp tem que estar sempre cheio. O copo de chopp, o cliente, tem que pegar, pegou lá, já geladinho para o cliente. Isso é praxe aqui. Outra coisa, degelou o copo na mesa, aí fica aquela molhação, fica molhado, a mesa fica molhada e tal. Tem que estar com um paninho o tempo todo para secar, para o cliente não ter pinga na calça dele, na roupa dele, aquela coisa toda, então tem que estar ali. E aí eu peguei o bigode, prestou atenção no que ele quer e tal. Eu fui passando para ele. E aí eu falei, cara, e a comunicação do cliente para o surdo? Pois é a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que o cliente vai saber que aquele garçom é surdo? Aí eu, na cabeça na hora, eu peguei o cardápio, falei, pá, beleza. Falei, Balbino, tem como você enumerar todos os itens que você vende aqui no restaurante? Você, do arroz até o drink e tal. Quantos itens você tem? 102? Então você enumera para mim de 1 a 102. Por quê? Na hipótese de não houver comunicação e vai ter um entendimento, cara, todo mundo sabe fazer ou 15, ou 20, ou 3 e tal. E aí você tem uma interação, que ele anota, vai lá, pega o pedido, vai ali no balcão e a pessoa já sabe o que é. Excelente ideia, gostei e tal. Mas que sensibilidade do empresário, né? E aí mudar o cardápio para poder ter acessibilidade. Porque aí você tem que agregar a ideia de que ele quer inserir, mas para adaptar para o cara também poder trabalhar, senão não funciona. E aí falei pro Bigode tem que ser assim, e o surdo tem uma percepção visual absurda. Para quem não sabe, para quem tem empresa e precisa de um foco visual, de uma câmera assim que vai pegar tudo em detalhes, o surdo enxerga tudo, é o raio-x. E aí o Balbino, beleza e tal. Trocou o cardápio, e aí tava ali, aí eu falei, pô, mãe, tá faltando alguma coisa. Aí eu pensei, o que tá faltando? Você vê a importância de eu não ter lavado as mãos? Eu falei, pô, tá empregado e tal. Se não tivesse esses detalhes... Essa continuidade não ia dar certo. A sequência seria desastrosa, porque é aquela coisa tal,
desestimularia o surdo e tal. Então, a percepção que eu tive era colocar ele no mundo para que ele também tivesse motivado e as adversidades fossem menores. Aparando todas essas áreas. Exatamente. Ele não se sentir Qual foi uma outra adversidade que eu falei que ele poderia ter? Eu sempre, quando entrava no elevador com meu pai, com minha mãe, ou não sei o quê, o surdo, aparentemente, quando você enxerga o surdo, é normal. Normal. A não ser quando você quer comunicar com ele e de frente a frente. Se for de lado, como era o caso de entrar no elevador, a pessoa, boa tarde, bom dia. E meu pai estava lá e me escutou. Aí eu, criança, moço, escuta, meu pai é surdo. Tá, tudo bem. Agora você imagina, o papel de garçom, que tem que ser atento a tudo, a qualquer chamada, a qualquer coisa. Se é um primeiro cliente que sentou lá, ele passou, ei, e ele não deu a mínima, acabou o restaurante. O cliente fala, pô, esse cara aí já fecha, acabou. Fecha vai. a porta. Vou criar uma identificação visual para ele através de um colete. Olha que legal. Então, sou surdo, PCD, e atrás eu coloquei uma frase de efeito, que inclusão não é... Agora eu não esqueci a frase que eu coloquei. Aí, coloquei e... Ele foi contratado. Virou destaque em Enems pela dedicação, pelo empenho, por tudo. Era o principal vendedor de chopp, copo vazio já não existia mais, ele olhava copo vazio, pegava lá e enchia. A mesa estava toda sequinha, porque ele tinha um paninho. O comportamento dos outros foi contaminando pro bem, né? Virou uma máquina. Olha que legal. Virou uma máquina. Aí o Balbino chegou para mim no outro mês e falou, Rodrigo, eu quero outro surdo. Olha só. Quero outro surdo. Então, o que acontece? A equipe que havia resistência virou camaradagem. Os clientes que chegavam no restaurante, Rio de Janeiro já leva no quê? Na sacanagem, né? Já com gesto e tal, e ele ensinando. Me ensina a falar isso aqui, só bobagem, só sacanagem. Então, o que aconteceu? O restaurante virou uma referência naquela localidade. Né? A galera, cara, espetacular isso e tal, e papapá. Ou seja, o que a gente coloca de dificuldade, mas se não tiver trabalho de orientar e capacitar. Política pública de inclusão, né? Política pública de capacitação. Porque não pode ter meio caminho. Porque muitas vezes o meio caminho faz a pessoa que contrata desistir e a contratada também. Então, você tem que se empenhar em fazer o papel de orientar e capacitar diante da dificuldade dessas pessoas. Rodrigo, você acha que hoje em dia o que está faltando no mercado de trabalho hoje e empregabilidade para o surdo é a capacitação do empresário? É a capacitação do empresário que normalmente hoje, quando se fala em orientação e capacitação para o mercado, só pensam que é importante. Não vou falar que não é. Claro que é. Em capacitar em Libras, na comunicação. Mas, note, não somente isso, porque isso fica muito restrito à comunicação. E os surdos, muitos deles têm dificuldade de percepção em situações em que você pode oferecer. Por quê? Por que, Rodrigo, você fala isso? Porque, desde o início, nós não temos escolas tão preparadas para ensinar os surdos a uma independência. Nós não temos escolas preparadas para fazer com que o surdo desenvolva na área de empreendedorismo. Então, existem vários fatores que limitam o QI do surdo. E, assim, vontade não falta para ele. Mas, com a falta desse QI e com a falta de um ensino qualificado desde criança, ele fica limitado a certas funções. E aí, a capacitação profissional, a capacitação de você orientar um surdo que foi limitado desde a sua infância, agora na vida adulta, ela é de extrema importância. Para qualquer área, você ter um técnico e um profissional em Libras que vai dar essa capacitação, não somente para a comunicação em Libras, mas sim para que ele possa saber da função que ele vai exercer. Isso é extremamente importante. Eu estava falando com você sobre essa capacitação, Rodrigo, porque, por exemplo, hoje você tem um empresário. O empresário quer contratar, vamos supor, da rede hoteleira.
Eu quero camareira, eu quero gente para limpeza, eu quero contratá-los, porque eles certamente serão profissionais que não desviarão do foco daquela função, não desmerecendo, obviamente, ninguém. Eu quero contratar. Como que eu, empresária, posso contratar uma pessoa surda? Através de quê? Capacitando a minha equipe. E aí eu volto para ti. Como você capacita essa equipe, Rodrigo? E aí é exatamente aonde entra o capacitador e o orientador. Muitas vezes a gente tem intérprete de Libras para comunicar as funções e sem passar por dinâmicas. Então, se você tem dinâmicas e técnicas de que você pode, com mímicas e com sinais, ensinar os surdos a desenvolverem tais funções, ele consegue absorver e aprender melhor essa função. Então, vamos entender que a função de camareira, a função de recepcionista, a função, enfim, de outras áreas, você tem que ter ali uma paciência de capacitação para o surdo. Porque o cara chega aqui, ele capacita, ele fala, ele escreve aquela coisa toda, ele dá dica e tal, tem um tom que você vai entender, tem uma palavra que soa, que você entendeu. Agora, para o surdo, é complicado. Se você não tem um capacitador que realmente promova dinâmicas interessantes, sabe? Dinâmicas mesmo. Não é, mas isso é bom. Não. Para nós, ouvintes, pode até ser bobagem. Ou, mas isso mas tem que ser uma forma mais lúdica. Tem que ser uma forma de uma dinâmica para que eles possam entender e absorver. Outro caso, além do garçom que foi Flavinha, eu consegui empregar um surdo na área de telecomunicação. Você vai falar, mas você ficou louco. Você ficou até como isso, de telecomunicação? Porque os desafios são grandes, né? Isso que eu ia falar, que desafio Os desafios são grandes. Então, o empresário... Peraí, você conseguiu empregar um surdo para trabalhar numa área de telecomunicação. E manutenção. Manutenção de conserto de rádio comunicador, walkie-talkie. Me explica isso, como é que você conseguiu fazer? O empresário também. Rodrigo, poxa, eu estava precisando de... Você está mexendo aí com libras vagas, tá? Eu quero abrir uma oportunidade também para o sul e tal. Eu falei, cara, eu mesmo, né? Falei, mas aí é complicado, né? Porque tem que ter a audição para você escutar o barulhinho do rádio, do walkie-talkie, aquela coisa toda e tal. Eu falei, cara, mas é um desafio, eu acho que eu vou tentar. Eu vou tentar. Aí eu, libras vagas de novo e tal. Aí vem o surdo, olha, eu quero, não sei o quê, mas qual que é? Não, eu sou eletricista. Olha só que loucura. O surdo que tem experiência com elétrica, né? Telecomunicação. Não, eletrônica é uma coisa, elétrica é outra. Aí eu falei, mas é elétrica, né? Não, mas eu aprendo, não sei o quê e tal, eu aprendo. Então vamos fazer o seguinte, vem, vamos embora. Foi o que eu fiz com o garçom, vamos lá. Apresentei o Márcio, Marcelo, olha só, esse aqui é o Leandro, é o surdo e tal. Não, beleza, eu falei, só vou te pedir uma coisa, que você dê tempo. Porque, não, pelo amor de Deus, ele está aqui, fique à vontade, tal. Apresentou para os outros técnicos de eletrônica, para saber qual era a função dele, ensinar, e eu estava ali ao lado dele. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer situação, eu estou ali do lado dele. Olha, o que tem que fazer? Não, tem que fazer isso aqui e tal. E ele, o tempo todo, prestando atenção, com o olho, prestando atenção. Cara, era solda de plaquinhas, era solda de circuitos, não sei o quê. Coisa que eu olhei e falei, você tá doido, eu não mexo nisso aqui. Mas eu olhei aqui e falei, não é possível. E tal. Pasme. Ele hoje está há 1 ano trabalhando nessa empresa. Olha só. E como ele conseguiu? Como é que ele ultrapassou essa barreira para ser técnico em telecomunicação sendo surdo, Rodrigo? Ele, com a percepção visual dele, e que passaram para ele o que significava cada circuitozinho, cada solda, cada isso, cada aquilo, ele, obviamente, não foi de um dia para o outro. Se dedicou. Mas no prazo de 1 mês, 2 meses, ele já estava bem. E aí, amigo, ele se tornou uma máquina, porque antes tinha uma estatística de concertos que demoravam X dias. Com ele fica até ocioso, porque ele tem uma velocidade incrível de concerto.
Ele tem uma velocidade assim, que todo mundo fica assim, olha, não tem mais rádio, não tem mais, não, mas já tá, pum, ele pega, já pega e tudo. E aí, eu perguntei, falei, cara, mas e o toque? Porque existe o rádio que tá danificado, e aí tem que fazer, ele faz só, faz o toque. Ele falou, Rodrigo, você não acredita. Na hora que ele toca, ele sente a vibração do som, do barulho, ele sente e sabe que está tocando ou não. E aí ele mesmo sacaneia o outro, ele faz o toque e faz, ele mesmo sacaneia. Isso. E aí pegou a amizade e é amado por todos na empresa. É amado por todos. Virou xodó. Xodó ali, ele virou xodó e tudo. E aí, enfim, são essas histórias. Teve mais uma também, que é de um jogador de futebol do CBDS, o Marquinhos, que eu coloquei ele para ser auxiliar de um técnico de escolinha de futebol. Peraí, o surdo auxiliar de técnico de escolinha de futebol de pessoas ouvintes. Ouvintes, de crianças ouvintes. Olha o que aconteceu. Ele, Rodrigo, que é o surdo, Marquinhos. Puxa, eu queria tanto trabalhar e tal. E é um jogador de futebol muito bom na Confederação Brasileira do Surdo e tal. Eu falei, deixa eu ligar para um amigo meu que é empresário no ramo de escolinha de futebol. Eu liguei, tudo bem, Antônio? Tá, beleza. Poxa, pode dar uma chance? Claro, vamos ouvir e tal. Levei ele. As crianças ficaram apaixonadas, entusiasmadas. Por quê? Era a sensação. Ficou auxiliar e as crianças começaram a aprender livros no alfabeto. Que legal. Para você ver que desde cedo, se você estimular, vai embora, não tem jeito. E aí virou uma integração entre as crianças, o surdo, o professor. E aí você fala, como isso? Dá trabalho. Mais posse. Certo. Agora, não pode simplesmente adotar programas ou adotar qualquer coisa sem um fundamento de dar certo. O dar certo para a comunidade surda, ela requer muita paciência e muito trabalho. Funciona. Rodrigo, eu estava falando outro dia até com você o seguinte, a gente tem N pastas, né, na área de políticas públicas para serem, digamos assim, aprimoradas, né? Primeiro, na empregabilidade, no mercado de trabalho. Eu acho que capacitar a rede, vamos dar um start, né? A rede hoteleira, capacitá-la para recepcionar esse empregado e poder trabalhar junto não custa nada. É um pouco mais de dedicação e entendimento, até mesmo do que o surdo pode desempenhar funções. Como você bem disse, o surdo consertando o walkie-talkie, rádio, transmissor. Como é que pode? O cara é surdo, como é que ele vai conseguir testar? Segundo, além da empregabilidade, né, de políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho, através de pessoas comprometidas, não apenas comunicadores, porque você trouxe uma realidade muito importante, que é legal a gente esclarecer aqui, pelo seguinte, eu vou realizar na minha empresa, isso eu já vi muito, contratação de PCDs. Aí o cara traz o intérprete traduz lá, a vaga é isso, isso e isso. Beijo, tchau, cumpri minha tarefa, fui embora. Mas aí que tá, não é você comunicar a função, não é você comunicar a vaga, é você fazer com que o surdo entenda a função que ele vai desempenhar. E o que não é a mesma coisa. Não, totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente. E é como você disse, traduzir o esporte. Cara, a gente sabe que a gente tem Confederação Brasileira de Surdos, Federação Brasileira de Surdos, Olimpíadas de Surdos, mas eles também contribuem para a sociedade. Então, por que o esporte não pode ser inclusivo para o surdo na comunicação? O que falta na sensibilidade da sociedade entender que todo mundo gosta de futebol, gente? Da cultura. Da cultura. Poxa, é como eu estou batendo aí há tempos nas salas de cinemas brasileiros. Por que não colocam legenda ou então closed caption? É difícil, é complicado. Surdo não vai ao cinema? Claro que vai. Todos eles querem ver o filme. Eu ainda estou aqui. Não tem legenda. O filme é brasileiro. Beleza, mas aí, não tem legenda, não tem nada. Como é que o surdo vai entender da história? É complicado. Eu hoje, muitos amigos meus que são influencers e tal,
eu olho e falo, pô, foi legal pra caramba, você está esquecendo, né? Ah, mas o que que é? Você está esquecendo do público sordo. Ih, caramba, eu esqueci, coloca a legenda. Hoje não tem mistério nenhum, você coloca a legenda pra tudo. É opcional. E aí eu vou falando sobre isso para cada um. Falo, cara, você esqueceu do negócio, coloca tudo que eu vejo no audiovisual hoje, eu falo, coloca a legenda, coloca a legenda, coloca a legenda. Você tem um público, claro, o público que quer consumir o teu produto, claro. E falando sobre empregabilidade, ô Flavinha, o que eu vejo hoje é que as cotas do PCD colocaram muitas empresas numa zona de conforto. Então, veja bem, as 3 funções e as 3 vagas que eu coloquei em surdos para garçom, para consertar rádio em telecomunicação e um para se auxiliar em futebol de escolinha, foram através de pequenas empresas, que não precisa de cota, e cota é para 100 pessoas, tem que colocar um. Aí, hoje, muito... As pessoas hoje se baseiam nisso, que é lei, elas se baseiam nisso. E muitas empresas, quando contratam para configurar na cota. Sim. Então não tem essa preocupação. Então, olha, senão eu vou pagar multa. Eu vou pagar a multa, eu preciso contratar. Não, então traz um surdo, traz um cadeirante, traz não sei o quê, e coloca para cumprir a cota. Né? Não se preocupa com a continuidade do trabalho, não se preocupa com a integração dele. Exatamente. Então eu acho que falta uma campanha de esclarecimento e uma campanha mais que possa os microempresários também perceberem que os deficientes podem os ajudar e muito na função. Então, lanchonetes, cabeleireiro, ou seja, qualquer estabelecimento comercial, você pode ter um deficiente. Não espera chegar até o número 100 para você contratar o deficiente, não. Dê chance às pessoas para poder trabalhar. Qualquer empreendimento, qualquer situação, dê uma chance que você vai ter. Olha, posso te garantir e te afirmar que você vai se surpreender e muito. E outra coisa, Rodrigo, você falou muito bem. Não espera chegar a 100. Não espera. Às vezes você tem uma microempresa com 50 funcionários, 60 funcionários, ela não tem obrigação nenhuma, mas ela tem ali uma vaga, mas ela não quer botar a pessoa com deficiência, por quê? Porque ela tem medo, desconhecimento. Eu acho que você muito bem colocou também, acho que a gente tem a falta de políticas públicas de esclarecimento. Hoje, a falta de informação, Rodrigo, ela bate em todos os segmentos. A gente está aqui no Fala Pública Podcast, que é um podcast público. A gente traz aqui autoridades, nós trazemos profissionais, e sempre a mesma função é levar o conhecimento, levar a informação. Porque hoje o que você está nos trazendo aqui, para muita gente não chegou ainda. Não. Desconhecido. É desconhecido. Então, assim, se a empresa tem aquela função... Eu conheço muita gente que é capacitada, é surda, e não consegue entrar no mercado de trabalho. Por quê? Não, ele vai ficar ali naquele cantinho isolado para que ele não me dê trabalho. E não é isso. Ele quer justamente, o surdo quer justamente o contrário. Ele quer se integrar, ele quer se chegar à sociedade. Então, eu acho que muita coisa a gente ainda tem que fazer, mas eu acho que, começando pela empregabilidade, a capacitação do empresário, a capacitação da sociedade para entendimento daquela área, eu acho que já é um bom começo. O esporte, integrar o esporte. Esporte é vida, todo mundo pratica esporte, né? Todo mundo sabe da necessidade da integração. Não custa nada. É bom também reforçar, você falou nisso tudo, que estatisticamente também na comunidade surda há um maior número de depressão. Porque o surdo começa a se isolar. Se isola, falta de comunicação, tem vergonha de ser independente, de ir aos lugares, porque acha que vai ser constrangido em uma falta de comunicação. Você imagina um cardápio, está lá, peixe ao molho de alcaparras e tal. Alcaparras, acabou. Aí como é que tem a comunicação entre o garçom, o ouvinte e o surdo? Então não sai de casa. E aí, se você está para baixo, você está down, está ruim, o que você faz? Você pega uma música boa, coloca, você vai escutar, te dá um ânimo, né? Te dá um ânimo. O surdo também vai escutar o quê? Então você vai para a praia, você escuta o barulho do mar, aquela coisa toda. O surdo vai escutar o quê? Então, a única dignidade e respeito que nós, como ouvintes, né, temos no dia a dia, é pensar
como é que a gente vai dar acessibilidade, oferecer acessibilidade e inclusão para o sul? Então, o restaurante Balbinos, com 30 funcionários, o empresário teve a sensibilidade e a coragem de contratar. O Radiocon, atual Radiocon, tem 8 funcionários e teve a sensibilidade de contratar um surdo. A escolinha de futebol do Antônio, que tinha 6 funcionários, contratou um auxiliar para desempenhar a função ali esportiva. Então, você e a gente, cada vez mais, quando a gente fala de inclusão e de acessibilidade, a gente pensar sério sobre isso. Sim. Porque muita gente fala da boca para fora. Sim. E, principalmente, quero deixar registrado aqui, sem medo de nada, nem retaliação, nem absolutamente nada. Principalmente a imprensa, principalmente o setor de comunicação, que adora falar sobre inclusão. Adora expor inclusão, acessibilidade, mas para os surdos está bem distante. Está bem distante. Para os surdos, é bom vocês aí da equipe de marketing, da equipe da sua redação aí, da imprensa, avaliar, porque para os surdos, vocês falam de inclusão no século XXI, e para os surdos... Está longe ainda, né? Rodrigo, é uma pena que a gente tenha que terminar nosso podcast. Foi um episódio assim que eu ficaria horas conversando com você. A gente tem essa sensibilidade na família, a gente conhece o que é ser surdo. A nossa primeira língua foi Libras, depois que a gente passou para o português, né? Não existia função de intérprete, nós somos comunicadores, e eu não sou intérprete profissional também, eu sou advogada que fala em Libras, né? Mas eu também não sou intérprete. A gente faz a nossa função de traduzir da melhor maneira possível e com o coração, né? Eu queria que você deixasse para a gente uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. O que o Rodrigo de hoje diria para aquele Rodrigo lá de 7 anos, quando levava o pai no banco, levava o pai para vender carro? O que você diria para ele hoje? Se você pudesse falar para aquele Rodrigo lá atrás. Filho, meus parabéns. Você se dedicou, você não abriu mão de um propósito que você hoje vive, um propósito em que você passa e um propósito em que você quer oferecer às demais pessoas, na qual você sabe das dificuldades que elas têm, das barreiras que elas enfrentam. Então, continue, porque acredito que você fez a coisa certa, sem titubear. Você abraçou a comunidade surda desde criança. Você não fugiu aos seus princípios. E hoje você tem uma missão. E essa missão que você descobriu há 4 anos atrás, você não pode recuar, porque é propósito, é processo. E vamos para cima. Parabéns, meu amigo. É sempre muito bom a gente ter pessoas sensíveis, pessoas que realmente falam para um público que ainda precisa de muita, muita atenção. Eu quero deixar aqui nosso agradecimento do Fala Pública Podcast por esse episódio fantástico com o Rodrigo Multimídia. Dizer que as portas estão abertas, nós teremos outras oportunidades. E dizer, pessoal, que nós estamos nas redes sociais. Siga-nos, Fala Pública Podcast no Instagram, Fala Pública Podcast no YouTube, doutora Flávia Guiar. Rodrigo, quais são suas mídias, por favor? Rodrigo Multimídia, no Instagram, @Rodrigo Multimídia. Tem o @Libras News, que é o jornal, @Libras News, e tem o @Libras Esportes. E a novidade é o @Libras Vagas. Então, são 3 canais voltados para o sul. Libras News, @Libras News, Libras Esportes e @Libras Vagas. E o meu pessoal, @Rodrigo Multimídia. Obrigada, Rodrigo. A gente volta no próximo episódio. Um abraço. Eu agradeço. Obrigado.